Eu não sei quantas pessoas entraram no canal e viram o subtítulo que está descrito: Fotografia, coisas analógicas e digitais e associação livre. Bom, eu sou fotógrafo, tenho formação superior na área de tecnologia e há quase 3 anos atrás eu fiz uma pós-graduação em psicanálise e eu me apaixonei pelo tema. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar neste termo. Na verdade, é uma técnica chamada associação livre. Sigmund Freud, conhecido como pai da psicanálise, ele observou que a hipnose não estava surtindo o efeito esperado em seus pacientes e acabou por utilizar a associação livre para esta finalidade. Inclusive, a primeira paciente de Freud chegou a chamar a psicanálise como a cura pela fala. Essa técnica é a liberdade do paciente falar livremente, o que vier à mente. Assim, o psicanalista ele faz as observações na fala do paciente e, através disso, ele acessa o inconsciente e faz a análise destes conteúdos, de tudo aquilo que ele fala. Ou seja, ele traz à consciência aquilo que é inconsciente. E eu achei interessante utilizar este termo para este quadro, se é que eu posso chamar assim, no canal de Associação Livre, para falar livremente. E eu acredito que o primeiro vídeo deste canal seguiu um pouco desta técnica. Bom, vamos ao tema de hoje. Quando estamos na escola, aprendemos que todos os seres vivos nascem, crescem e morrem. Eu sempre tinha isso em mente e também que uma hora nós íamos casar e ter filhos. Eu acreditava que estes dois termos também estavam incluídos dentro disto. E era algo bem firmado e meio que gravado na minha mente. Um dia achava que o sonho de casar era impossível, até que aconteceu. Eu achava que o sonho de ter filhos era impossível, felizmente aconteceu. E é sobre isso que eu venho falar hoje. Eu vejo muitos relatos de parto feitos por mães. Minha esposa está fazendo dela para publicar em sua rede social e eu queria deixar a visão de pai deste relato. Em 2016, eu namorava minha esposa que se chama Natália e ela fez 2 cursos e começou a trabalhar como doula. Na época, ela trabalhava como jornalista e todas as vezes que a gente saía, ela só falava neste assunto comigo, sobre parto, gravidez. E apesar de falar bastante sobre esse tema comigo, até hoje ainda falta muita coisa para eu aprender. Doula, para quem não sabe, é uma profissional que acompanha as mulheres grávidas antes, durante e depois do parto, trazendo informações, suporte físico e emocional, entre outras coisas. Uma das coisas que a Natália sempre falava comigo era que ela gostaria de ter parto natural e domiciliar. E eu não vou negar que eu tinha um certo receio devido à forma como esse tema ele é abordado pela mídia. E no final de 2017, nós casamos e 2 dias depois da festa de casamento, saímos da cidade de Manaus e viemos aqui para São Paulo, numa lua de mel que foi praticamente de procurar apartamento e emprego. Quando as coisas se firmaram, lá no início de 2019, eu chego do trabalho em casa e a Natália está sentada na cama e havia uma folha de papel, um sapatinho, uma roupinha. Havia acontecido. Nós íamos ser pais. Foi uma bela de uma alegria e contamos para várias pessoas, as mais próximas, na verdade. Mas, infelizmente, um mês depois veio um grande choque. Houve um aborto espontâneo acabando com toda a nossa esperança. E no mesmo dia que houve esse aborto, o meu pai foi internado no hospital e veio a falecer um mês depois de câncer. Ou seja, foi um acontecimento atrás do outro que deixou a gente muito desmotivado a ter filhos. Essa questão de ter filhos foi o que mais nos desmotivou, porque muita coisa ruim aconteceu ao mesmo tempo. E os médicos falavam para ela que ela não podia mais engravidar. Então começamos a cogitar uma adoção e fomos atrás disso. Vemos relatos de pais já com filhos adotivos e a demora era muito longa. Pessoas que eu conhecia falaram que demorava de 5 a 7 anos, na verdade. Também ficamos muito preocupados de muitos relatos de pais que tiveram que devolver seus filhos adotivos. Isso também desmotivou um pouco, mas apesar de tudo isso, a gente começou a planejar uma possível adoção.
Mas a gente ainda tinha lá no fundo uma esperança que pudesse vir a acontecer da Natália engravidar de uma forma natural, vamos assim dizer. E aí, no ano passado, em julho, nós fizemos uma viagem no meu aniversário para o Rio de Janeiro. E durante essa viagem ela estava passando mal, tinha fortes enjoos, mas a gente achava que era uma gastrite ou alguma coisa do gênero. No dia seguinte do nosso retorno, era uma manhã de domingo e a gente pensa que vai dormir até tarde, mas eu acordo com a Natália sentada do meu lado, me cutucando. E quando eu abri os olhos, ela fala: "Eu estou grávida". Aí eu estava tentando acordar e a única frase que me veio na mente foi: "Me perdoe por não pular de alegria". É uma frase do Scar do filme O Rei Leão. Isso acontece quando você cresce numa família um pouco sarcástica, né? No meio de pessoas sarcásticas. Mas mesmo que ela tenha feito o teste de farmácia em casa, eu não estava muito confiante nisso. Então eu queria também ver o teste de sangue, né, para saber se realmente ela estava grávida. E aí ela fez o exame e realmente ela estava grávida. Pela parte da minha esposa, ela contou apenas para a chefe do trabalho dela. Porque como ela tinha que fazer vários exames, ela ia ter que se ausentar do trabalho. Então ela precisou avisar a chefe dela falando: "Olha, eu estou grávida". O exame sai positivo, mas eu ainda estava com aquele receio de poder ter um novo aborto. Por isso que existe uma recomendação que dizem que a gente só deve contar para as pessoas que está grávida, né, as mulheres, depois de 3 meses, porque ocorrem muitos abortos espontâneos até o terceiro mês. Marcamos o primeiro ultrassom. Aí eu sentei na cadeira lá na sala, a Natália estava do meu lado e começou a fazer o exame. Então a médica começou a fazer o exame na Natália e falou: "Tem 2 óvulos aqui e um deles já foi fecundado". Eu pulei da cadeira, né? Gêmeos. Era uma mistura de felicidade e preocupação ao mesmo tempo, não é? A preocupação da Natália é exatamente que, como ela gostaria de ter parto natural dentro de casa, né, ou seja, domiciliar, geralmente gêmeos é parto natural, só que dentro de um hospital, porque requer muito mais cuidado. E a médica explicou que provavelmente os fortes enjoos que ela estava sentindo era devido ao corpo dela estar produzindo hormônios para 2 bebês, não é? Ou seja, tudo está sendo em dobro. A gente começou a planejar nossa vida para ter 2 crianças. Naquela mesma semana, os enjoos aumentaram, a ponto de que ela vomitava várias vezes por dia e ela bebia água e vomitava e nós tivemos que ir ao hospital. No hospital a médica falou que ela estava sofrendo de hipermerese gravídica, que é fortes enjoos, esses fortes enjoos na gestação que você não consegue comer, que você vomita e tudo mais. Durante a saída no hospital, nós tivemos que fazer um novo ultrassom, correto? Para saber se estava tudo bem, já que ela estava passando muito mal e estava um pouco desidratada. E encontraram um terceiro óvulo, a possibilidade de ser trigêmeos. Cara, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: carro a gente tem que comprar para caber 3 cadeirinhas de bebê? A minha esposa estava em estado de choque, deitada na maca enquanto estava fazendo o ultrassom. Gente, trigêmeos, como assim? E a preocupação dela aumentou mais ainda porque parto natural de trigêmeos é muito mais difícil. Geralmente partem com uma cesárea. Fomos para casa, começamos a pensar com relação a isso, né? Como é que a gente ia ter que lidar com 3 crianças. A minha esposa até falou assim: "Nossa, só tenho 2 peitos, eu não tenho 3". Durante aquela semana os enjoos aumentaram mais ainda. Com certeza por causa desse terceiro óvulo que apareceu aí. Os enjoos aumentaram, ela não estava mais conseguindo trabalhar, ela vomitava o tempo todo, eu trocava o lixinho, o saco de lixo que ficava no lixinho do lado da mesa dela várias vezes por dia. E nós tivemos que retornar ao hospital depois de umas 2 semanas, eu acredito. No exame de sangue foi detectado que ela estava com uma forte desidratação e ela precisou ficar internada uma semana. Deram medicamentos mais fortes para o enjoo e tudo mais e fizemos um novo ultrassom. E um óvulo tinha sumido, né, que eram 3, o outro tinha diminuído e estava apenas um, que era o bebê que já estava fecundado. Então, depois de uma semana internada, ela conseguiu voltar a beber água, a comer e voltamos para casa. Os enjoos diminuíram, eles não cessaram. E talvez vocês se perguntem qual foi o nosso maior problema na gravidez. Era se o bebê fosse uma menina. O nome do bebê estava uma DR muito feia entre eu e a Natália. Eu queria um nome, ela queria outro. A gente estava numa discussão muito séria.
Ao invés de se preocupar com outras coisas, a gente estava preocupado era, se for uma menina, qual será o nome? Mas Deus estava olhando lá de cima e falou, esses dois vão acabar se matando por causa disso. Trouxe o menino. A nossa ideia era só saber o sexo do bebê depois de nascer. Mas como nós precisávamos preparar o enxoval e eu queria comprar um vestidinho bonito, porque a gente tinha quase certeza que era uma menina. E aí Deus olhou e falou: vou te mandar um menino aí, porque senão vocês vão continuar brigando. E a minha esposa escolheu o nome, eu levei um susto, porque é o nome do vocalista de uma banda que eu gosto muito, que é o Liam. Eu aceitei de boa quando ela falou para mim este nome. Algumas pessoas até devem achar que fui eu que escolhi esse nome por causa dessa banda, principalmente as pessoas mais íntimas de mim, mas não fui eu, foi a Natália que escolheu. E nós precisávamos preparar todo o ambiente para receber o bebê. Como ela queria parto domiciliar, o nosso apartamento que nós morávamos era muito pequeno, não era muito adequado para um bebê. Tinha muita escada, era muito ruim. E aí, como nós não tínhamos plano de ter filhos, nós morávamos perto do metrô. E nós nunca cogitamos nem comprar um carro. E com o bebê nós precisamos de um carro. Então nos afastamos mais do metrô, viemos para um apartamento com garagem que o nosso não tinha e compramos um carro. Que é, principalmente esses tempos do novo normal, é muito complicado você sair com uma criança. Eu sei que o parto domiciliar ainda assusta muitas pessoas, mas aqui no Brasil já tem muitas pessoas especializadas seguindo uma medicina baseada em evidências, ótimas equipes que fazem esse acompanhamento, que são bons especialistas. Em países na Europa, por exemplo, é muito comum, mas aqui no Brasil, justamente por ser um dos países com a maior taxa de cesáreas do mundo, bem diferente essa questão. Mas eu não vim entrar nessa questão de parto normal ou cesárea. Começamos com uma equipe que fazia parto apenas hospitalar, se eu não me engano, e não demonstrava muita segurança que a Natália só iria realmente para uma cesariana se houvesse necessidade. Existem equipes que dizem que trabalham com parto natural, mas acabam movendo a maioria dos casos para uma cesariana desnecessária. Por isso que é muito bom saber a estatística da equipe e do médico, da quantidade de partos normais e de cesáreas. Inclusive, tem hospitais específicos aqui em São Paulo que são muito bons, que respeitam essa escolha da mãe. Então, começamos com uma equipe e acabamos abandonando e fomos para uma nova equipe chamada Casa Obstare, aqui em São Paulo mesmo. Essa equipe trouxe muita segurança para nós, ela já é uma equipe muito bem conhecida e para mim a segurança era que todos os membros estavam sempre explicando detalhe por detalhe a nós como era todo o processo, explicava todos os exames e procedimentos que a Natália precisaria passar. As consultas demoravam bastante por causa disso. Às vezes você vai em algum médico, você não passa nem 10 minutos, eles passam exames, diz que está tudo normal ou te medica e te dispensa. Você tira dúvidas e tem muitas respostas superficiais. Nessa equipe, o obstetra sempre dizendo que o parto domiciliar só é possível se os exames estiverem todos aprovados e sempre explicando tudo detalhe por detalhe, porque existem casos que pode ser um parto natural mais hospitalar, ou quando há realmente uma necessidade de uma cesariana propriamente dita. Por exemplo, segundo alguns estudos, apenas 15% dos casos realmente é uma cesárea, e existem hospitais que 100% dos casos vai para uma cesárea, independente de ser ou não ser. Mas graças a Deus os exames da Natália estavam bons. Talvez vocês perguntem, e a ansiedade de ser pai? Por mais incrível que pareça, não vinha nem para mim nem para a Natália. Era tão surreal ser pai que não parecia ser real. Porque quando você deseja algo tanto na sua vida e você passa anos e mais anos e parece que nunca vai ter esperança disso tudo acontecer, parece que tanta coisa dá errado, que você acha que quando isso realmente está perto de se concretizar, você fica inseguro. Justamente por causa do aborto espontâneo que houve. Então, eu acho que eu só ia realmente acreditar quando o bebê estivesse nas minhas mãos. Então tivemos que mudar para um apartamento maior, que é onde nós estamos agora. Aos poucos a nossa vida ia mudando. Aqueles planos que você faz apenas para você, você começa a incluir uma terceira pessoa. Comprar um carro, mudar de apartamento, pesquisas, compras, muitos gastos.
Em breve eu farei um vídeo que já está roteirizado, que eu falarei sobre compras, um pouco na visão de pai. Então aguarde os próximos vídeos no canal, que eu acredito que já vai ser o próximo. E falando em compras, não é? Justamente essa questão da roupa, foi por isso que nós queríamos saber o sexo antes dele nascer. E enquanto isso, poucas pessoas sabiam da gravidez, somente as pessoas bem mais próximas e íntimas. Até porque no mundo virtual, nós não temos contato 24 horas por dia com todo mundo. Às vezes você fica anos sem falar com alguém que está ali na sua rede social, por mais que tenha sido muito amigo anos lá atrás. E, infelizmente, com a realidade desse novo normal que estamos vivendo desde 2020, evitamos fazer chá de bebê presencial, optamos fazer por online, evitamos cada vez mais encontros presenciais com as pessoas. E como viemos de uma outra cidade e nos mudamos aqui para São Paulo, evitamos encontrar muitas pessoas que a gente conhecia que estavam passando por aqui para evitar qualquer tipo de problema. E também não publicamos nada nas redes sociais. É muito comum as pessoas publicarem testes de gravidez, ultrassom, entre outras coisas, mas preferimos nos reservar mais sobre isso e esperar o bebê nascer para falar. Apesar dos pesares, nós temos uma vida um pouco reservada. Quando estava próximo do bebê nascer, tivemos que fazer a mala, maternidade e a bolsa, para caso que a Natália precisasse ser transferida para um hospital, ter tudo pronto. É uma regra que a equipe deixa que esses itens estejam prontos. Então lavei as roupas do bebê que a gente já tinha comprado, demos uma boa organizada no guarda-roupa e esperamos o grande dia. Até que chegou o dia 19 de março, às 3h49 da madrugada. Eu vejo a Natália ligando a luz do quarto e olhando para a cama. A bolsa tinha estourado. E não é como acontece em filmes, tá? Não sai jorrando líquido amniótico para todos os lados. Foi um pouco de líquido apenas. Ela pegou o celular e ligou para a responsável da equipe que ia acompanhar a gente no parto e avisou no grupo do WhatsApp, porque criamos um grupo com a fotógrafa e com toda a equipe para estar de alerta que a bolsa já tinha estourado e que a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa. E aí o dia foi tranquilo. Minha maior preocupação foi deixar a casa limpa. A gente ia chamar uma pessoa para limpar a nossa casa, só que seria 3 dias depois. 4h30 da manhã eu comecei a limpar a casa, aspirar, lavar a louça. Liguei para um hotelzinho para ficarem cuidando deles, porque caso acontecesse algum problema, a gente precisasse se ausentar por alguns dias, ia cuidar dos nossos gatos. Então eu fiquei de umas 4h30 da manhã até umas 15 horas limpando a casa. Como eu já havia falado, poucas pessoas sabiam da gravidez e ninguém sabia que o parto ia ser domiciliar, porque mesmo antes de nós falarmos qualquer coisa, algumas pessoas chegaram a ter um pequeno ato falho, dizendo que não deveria ter em casa, soube de alguém que morreu e começa a contar um monte de tragédia, correto? Mas na verdade são inseguranças. E aí a gente preferiu não contar para ninguém que o parto ia ser domiciliar. Esses medos que as pessoas têm é igual medo de avião. Hoje você liga a televisão, é só tragédia. As pessoas têm medo de avião por causa do que a mídia fala. E quando a gente liga a televisão e vê sobre parto, nós sempre vemos um lado um pouco negativo de como a mídia mostra sobre partos. Sempre parto natural, a mulher morre, uma coisa muito dolorida. Então, é bom a gente desligar a TV e procurar até aqui no próprio YouTube especialista no assunto. Tem um documentário que eu recomendo vocês assistirem chamado Renascimento do Parto. Ele é muito bom, que fala sobre este assunto. Então, devido a esse pessimismo generalizado, aos poucos vocês me entendem porque que precisamos às vezes guardar muitos segredos. Porque as pessoas elas são muito negativas, olham por um lado muito negativo as coisas. Então, às vezes você planeja algo e você conta, você fica desmotivado. A Natália também ela sentiu um pouco de pressão, porque como ela trabalhou com grávidas no passado, e ela sempre falava de parto natural, ela sentia um pouco de pressão psicológica das pessoas cobrando que o parto dela deveria ser natural. Mesmo que ela precisasse ir para uma cesárea, as pessoas um pouco que cobravam isso meio que indiretamente para ela.
Então ela sentia um pouco dessa pressão nessas horas. A outra questão também é que não avisamos para ninguém quando ela entraria em trabalho de parto, apesar de todo mundo pedir. Não, avisa para a gente fazer uma oração. Nós não avisamos ninguém durante o trabalho de parto. Porque as pessoas ficam mandando mensagem e você tem que se preocupar com o trabalho de parto ali da sua esposa, ou ela se preocupar com o trabalho de parto dela e não ficar respondendo mensagem no celular. E se você precisa, se você demora a responder ou enviar uma mensagem, as pessoas já pensam que tem alguma coisa errada e começam a te ligar e começam a te atrapalhar. Nós decidimos não contar para ninguém quando ela entrasse no trabalho de parto. Aí você entende um pouco que quanto mais as pessoas sabem daquilo que você planeja, mais elas vão te cobrar. E essa cobrança muitas das vezes atrapalha você concluir aquilo que você tem que concluir. Continuando, ela entrou em trabalho de parto e eu comecei a preparar o ambiente. Eu fiz postagens nos stories do Instagram que eu já tinha salvo para todo mundo acreditar que estava tudo bem, que estava um dia comum aqui em casa e que o bebê não estava chegando, até porque a gente também estava sentindo uma pressão das pessoas perguntando: e aí, esse bebê não vem? E aí, esse bebê não vem? As pessoas mandando mensagem o tempo todo para querer saber. É um pouco chato e atrapalha muito isso. Eu fiz várias postagens nos stories do Instagram, que as pessoas ficaram até um pouco assustadas com o tipo de foto que eu postei, mas justamente para meio que distrair, pois uma data provável do parto bem mais lá na frente, para justamente as pessoas não ficarem insistindo. Voltando para o dia 19, umas 14 horas, veio uma enfermeira obstetra avaliar a Natália, ver como ela estava, ouvir o coração do bebê e estava tudo normal. Ela foi embora e eu ainda estava terminando a limpeza. Quando deu mais ou menos umas 8h30 da noite, veio uma outra enfermeira obstetra aqui em casa fazer uma nova avaliação na Natália. Ela fez o famoso exame do toque e a Natália estava com 2 centímetros de dilatação, se eu não me engano. E foi mais ou menos nessa hora que a ficha caiu, que eu ia ser pai a qualquer momento. E eu não vou negar que eu acho que esses 9 meses que eu achava que isso não ia acontecer, foi exatamente nessa hora que bateu a ansiedade. Quando ela foi embora, meia hora depois, a Natália começou a ter contrações. E eu peguei minha câmera fotográfica e comecei a fazer até umas fotos da Natália aqui em casa, andando, usando aquela bola de pilates. Até porque a fotógrafa que ia fotografar o parto, ela só ia chegar quando tivesse mais ou menos com 6 centímetros de dilatação. Ela sempre chega perto do famoso expulsivo. E as horas foram passando, eu fiz um suco de açaí para a Natália. Só uma observação, suco de açaí de verdade, não é essa tinta roxa com essência de açaí que vocês tomam por aí achando que é açaí, que não é. Ela tomou um açaí de verdade para o neném já saber o que é um açaí gostoso, bom, porque dizem que faz bem para o trabalho de parto. E aí a Natália pediu para eu Cara, e aí a Natália pediu para eu contar as contrações. Contar. Eu tô falando tudo errado. Tô igual o seu Creyson. E aí as contrações foram aumentando e a Natália pediu para eu contar as contrações. E eu comecei a contar tudo errado. Ela falou: você tem que contar o tempo. Eu tentei contar o tempo. Ela falou: não, mas é o tempo da contração, não entre um e outro. Eu falei: meu Deus, que confusão. Eu nunca entendi nada de parto, eu nunca fui atrás disso. Eu só sabia que quando ela falava: não, porque eu estava contando as contrações da fulana, beleza. Mas ela nunca explicou como era para contar uma contração. Ela sabia como é que era. Baixei um app, paguei R$16 para contar essas contrações dela. Também gastei R$16 só para esse dia. E aí deixamos na portaria uma lista com o nome de todos os membros da equipe para que eles podiam ter livre acesso aqui ao prédio. E eles poderiam subir direto, que a porta já estava destrancada. E umas 23 horas a doula chegou e logo depois chegou todo o resto da equipe. E aí já não precisava nem mais contar as contrações, eu continuei contando. A enfermeira falou: para que você está contando a contração? Eu falei: não é mais para contar. Ela falou: não, tá, não sabia. Tipo, a gente não sabe, né? Pai de primeira viagem, a gente não sabe de nada. E aí, eu nunca tinha visto um parto, né, gente? Por favor, me entendam. Eu tava perdido. Eu tinha a ideia de que um parto, esperar um filho, é aquele homem que fica no corredor do hospital fumando, aparece o médico e ele fala: "It's a boy". Mais ou menos isso, entendeu? Mas eu não fumo, só pra deixar claro. E eu observava curioso tudo que estava acontecendo. E eu vou te falar, é muito cansativo.
Se foi muito cansativo para mim, imagina como é para a mulher. A minha esposa, ela é muito magrinha e fraquinha e mal consegue carregar muito peso. Ela parecia o incrível Hulk. Do nada, eu nunca vi uma pessoa ter tanta força quanto ela tinha durante o trabalho de parto. Gente, ela virou incrível Hulk, ela precisava ficar verde. E aí a gente ficava na sala, ia pro quarto, ia pro chuveiro. E eu espero que o vizinho não esteja ouvindo isso, que senão ele ia pensar besteira. Provavelmente vão pensar besteira no dia, né, que entrou um bando de mulher aqui em casa. É até engraçado a gente falar disso, porque alguma pessoa da equipe falou que o parto, ele é um ato, entende? E eu não sabia, eu falei, sério? Aí a pessoa falou, sério? Eu não sabia. Sou curioso, né? Eu quero saber sobre tudo, faço perguntas, e aí acaba saindo essas respostas. A minha irmã dizia que quando eu chegava para ela e falava, eu chamava a minha irmã, ela já sabia que a pergunta não era fácil. Enfim, uma hora o parto engatou. Era mais ou menos 3 horas da manhã. A gente estava no quarto, as contrações vinham e de repente eu vi a cabeça do bebê. Eu fiquei chocado. E tudo que acontecia, eu chegava com a enfermeira e falava, isso é normal? Isso é normal? Porque, gente, eu nunca tinha visto, né, um trabalho de parto, é uma coisa diferente. Isso é normal? E quando eu vejo a cabeça do bebê, eu falei, gente, que isso? Não é? E de repente, uma hora a cabeça sai, cara, eu dei um pulo assim para trás, eu falei, meu Deus. E aí, instantes depois, ele saiu todo. E aí a enfermeira segurou ele porque eu estava tão em choque assim que ela teve que pegar primeiro. E ela passou para mim. E nessa mesma hora eu apertei o botão do meu celular para saber que horas era, né? E foi 3h49 da madrugada. Exatamente 24 horas depois que a bolsa estourou. Aí eu peguei o bebê de qualquer jeito, que eu nunca tinha segurado um bebê direito na minha vida, nem lembro quando foi a última vez que eu segurei um bebê. Eu dei pra Natália. E eu levei um susto que o bebê nasce dormindo, não é aquela coisa desesperadora que aparece em filmes, que o bebê não para de chorar, o bebê nasce dormindo. Isso me deixou muito chocado, né? Eu tinha até visto alguma reportagem, alguma coisa do gênero, mostrando que num parto natural, geralmente o bebê ele nasce calminho e numa cesárea ele nasce chorando com aquela gritaria toda. Aí examinaram o bebê, 3 kg 135 gramas, eu acho que ele tinha 49 centímetros, cortei o cordão umbilical, as enfermeiras morrendo de medo que eu cortasse alguma coisa que não era para cortar. Foi estranho, né? Porque de repente toda a equipe estava ali e eles foram embora e ficou só eu, a Natália e o Liam. Deu um vazio, sabe? Assim, uma coisa diferente. Mudou a atmosfera daqui de casa. Eu acredito que era umas 6 horas da manhã. E eu ficava todo tempo falando, meu Deus, tem um bebê aqui. De vez em quando eu acordava de madrugada não, já era de manhã. Parecia que eu estava sonhando, que eu falava, meu Deus, é realidade, tem um bebê aqui. Foi dormir, acho que umas 6 horas da manhã. A gente acordou definitivo umas 11h30 da manhã. A gente foi assistir a corrida de Fórmula 1. E aí começou o trabalho de maternidade, né? De cuidar de um bebê. Entra uma coisa muito importante aqui. O marido, o homem, não pode ser que nem um Homer Simpson, de ficar o tempo todo no sofá assistindo televisão. Tem todo um trabalho ali para ajudar a esposa, tem que limpar a casa, fazer várias coisas enquanto ela está ali com o bebê. Às vezes sou eu que tenho que estar ali cuidando, segurando o bebê. Esse gato vai fazer besteira. Interrompemos a gravação por causa de um bebê aqui. Aqui é outro bebê. Será que eu consigo continuar com ele aqui? Então, a equipe foi embora, de repente estavam nós 3 ali. Eu, a Natália e o Liam. É uma sensação estranha, mudou a atmosfera daqui de casa. E nós fomos dormir, eu acredito que foi umas 7 horas da manhã, já era de dia. E é um sentimento diferente, eu não sei explicar. Mudou completamente. Às vezes eu dava um cochilo e acordava e eu via o bebê estar ali. Não era um sonho, ele realmente estava ali. Nós fomos acordar umas 11 horas da manhã, fomos assistir a corrida de Fórmula 1, que foi a primeira corrida do ano, com o bebê recém-nascido.
E a partir de agora, né, começa o trabalho de maternidade, de ajudar a Natália com o bebê. É um trabalho em conjunto. Nós não podemos ser que nem um Homer Simpson, de achar que, sei lá, o homem trabalha, ele tem que chegar em casa, ficar na frente da televisão assistindo. Muito pelo contrário. Desde que o bebê nasceu, a gente assistiu pouquíssima televisão. Tem muita coisa para fazer em casa. É prazeroso as pessoas... E é prazeroso fazer tudo isso. Muitas pessoas olham, às vezes, com uma forma negativa a maternidade. E para concluir, eu digo que tanto para os papais quanto para as mamães, quanto para homens e para as mulheres, quando você conhecer alguém que tem que lidar com a maternidade, nem de brincadeira fale palavras desmotivadoras. E isso foi algo que eu vi que afetou um pouco na gente. As expectativas foram em cima desses sarcasmos, brincadeiras ou xistes na psicanálise, como a gente diz, que ouvi dessas pessoas muito próximas que diziam: você não vai mais dormir. E apesar de tentarem fazer de uma forma de brincadeira, mas eu não vejo dessa forma, nem eu e nem a Natália. Não era tão difícil quanto achávamos que realmente era. Muitas pessoas têm suas decisões para tomar e a gente não precisa compartilhar tanta tragédia com as outras pessoas. Então nós homens, nós não podemos ser como o Homer Simpson, chega em casa, liga a televisão e vai abrir uma cerveja. Mas isso é todo um trabalho em conjunto. Quando a gente casa, a gente fala na doença e na pobreza, na saúde, na doença, etc, etc, etc. É porque tem que estar um apoiando o outro. A televisão é um acessório que a gente mal tem usado, porque nós temos cuidado de casa, nós temos cuidado do bebê, e isso tem feito falta? Nem um pouco. Tem sido um tempo bem prazeroso, tudo isso que tem acontecido. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse relato de parto. Eu fiquei um bom tempo sem fazer postagens aqui no YouTube, agora vocês entendem o motivo. Muitas coisas aconteceram nas últimas semanas. Eu e a Natália, a gente fez uma viagem de despedida, né, de casados, porque agora a gente é 3. Durante essa viagem eu cheguei a fazer um vídeo muito legal, mas deu um problema que o vídeo não ficou legal. Vou retornar a postar vídeos agora nas terças-feiras. Na verdade, é quando realmente der, porque é muita coisa para fazer, é trabalho, é cuidar de casa, levar bebê aqui, levar bebê ali, enfim, as prioridades mudam nas nossas vidas. Então é isso, pessoal. Peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem, sigam o canal, escrevam aqui embaixo um pouco sobre coisas que vocês têm passado na maternidade. Como eu falei, eu vou fazer um vídeo falando sobre coisas que a gente deve comprar na visão de homem. Eu já tenho outras ideias de vídeos nesse tema também. Inclusive, talvez muitas pessoas se entrarem nas minhas redes sociais ou estão esperando ver uma foto do bebê. Nós combinamos que nós não vamos expor o nosso bebê na internet. Eu vou fazer um vídeo ainda falando sobre isso. Como eu havia falado, eu cursei psicanálise e o tema do meu TCC foi fotografia e o falso selfie na psicanálise winnicottiana. Teve esse tema incluso sobre a exposição de bebês e crianças na internet. Então eu já tenho uma boa ideia daquilo que eu vou falar nesse vídeo sobre a hiperexposição de bebês e crianças na internet. Eu acho que isso é um tema muito sério e nós devemos falar sobre isso. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem deixar dúvidas, dicas, dívidas, escreva aqui embaixo nos comentários que vocês vão ajudar muito, beleza? Então é isso. Até breve. Tá. Não é um bebê, mas é o meu gatinho. Eles apresentam o Winnicott.